Boa noite a todas e a todos. Nós estamos Boa no nosso noite. curso de Geografia Bíblica. Hoje é a nossa quarta aula, 7 de maio de 2025. Vamos começar com o nosso momento orante, com o ofício divino das comunidades, ouvindo o Evangelho desta quarta-feira e rezando também pela escolha do novo Papa, que vai continuar a caminhada, a nossa evangelização, nosso trabalho pastoral na Igreja Católica Apostólica Romana, presente no mundo inteiro. Dona Maria da Paz, faça a louvação de abertura. Verdadeiramente ressurgiu Jesus. Cantemos aleluia, resplandece a luz. Cantemos aleluia, resplandece a luz. Ao entardecer desse mesmo dia, Ao entardecer deste mesmo dia, sobre os amigos sopras paz e alegria. sobre os amigos, da paz e alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. Cristo é nossa Páscoa, a Deus louvação. Cristo é nossa Páscoa, a Deus louvação. Aos cristãos, Senhor, traz a unidade. Aos cristãos, Senhor, traz a unidade. Para que o mundo creia em tua verdade. Para que o mundo creia em tua verdade. Fazer um momento de silêncio, pensando na nossa semana que passou, esse mês de maio que estamos iniciando, mês de Maria, mês das mães, mês das flores. Temos festa no 1º de maio, São José Operário. Temos festa no dia 13 de maio. Temos festa no final do mês, geralmente no dia 31, com a coroação de Nossa Senhora. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos botar a revisão do nosso dia. E vamos ouvir o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35 a 40. Depois, quem quiser dizer um pensamento, viu? Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditai. Todos que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Senhor, glória a vós, Senhor. Quero trazer presente essa frase de Jesus. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou. Ou seja, eu estou presente, né? Eu sou o pão da vida. Então, lembra-nos a própria afirmação de Jesus, quando ele diz isso lá no Antigo Testamento. Eu sou. E nós já estudamos na Maria da Paz, que fez todo o estudo da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, a gente viu muito presente esse Deus que diz que eu sou aquele que está presente, aquele que está no meio de vós. Seu Antônio, Maria da Paz, irmã Silvana, querem dizer um pensamento do Evangelho? Não, já está ali, esse Evangelho hoje. Eu gostei do 38, que diz assim: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, ele já estava fazendo a vontade do Pai, né? Então, como pai, a importância do pai, né? Tanto no Novo como no Antigo Testamento, né? Então, a gente lendo as leituras assim do Antigo Testamento, tem sempre uma ligação, né? O anúncio de Jesus, tem sempre aquela ligação de Deus sempre presente na história. Muito importante isso aqui. Todas as leituras que a gente lê na Bíblia, vê sempre a presença de Deus também, né? Junto com o Filho. Você tinha dito? Quando Jesus se manifesta em qualquer que seja dos evangelhos, ou qualquer uma leitura das cartas, dos profetas, sempre ele fala em nome do Pai, e nunca no nome dele. Até quando ele enviou os discípulos, ele disse que em nome dele fizesse isso e aquilo, batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não no próprio nome deles apóstolos ou dos discípulos, sempre anunciando o próprio Pai que tinha nos enviado, né? Enviado ele. E assim, essa cartilha fica para nós, porque nós aqui que somos os evangelizadores, não evangelho em nome nosso, nós evangeliza, leva a mensagem do próprio Deus, em nome dele, é ele que faz tudo. A gente é apenas um instrumento de profecia, reforçado pelo Espírito Santo e encorajado por as palavras dele, dos evangelhos que a gente aprende, vem aprendendo durante a carreira de missionário, de evangelizador, de católico batizado e que creia na ressurreição. Muito bom, muito bom. Cadê a irmã? Quer falar, irmã? Podemos ir para a oração? Eu, sempre que eu leio esse texto, eu fico cheio de esperança, né? Com esse último versículo, 40, quando ele fala, né? Que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna. Então, é uma vontade de Deus, né? Que isso aconteça. E é uma promessa também, né? E eu ressuscitarei no último dia. Então, eu fico, assim, cheia de gratidão por esse Deus que nos revela, né? Nos mostra quem Ele é, nos deixa ver, né? O Filho. E, ao mesmo tempo, também, eu peço a Deus que a gente não perca essa capacidade sempre de ver, né? Esse Filho, a presença de Deus na nossa vida. Né? Então, é uma palavra que sempre desperta esses dois sentimentos em mim, né? A esperança de que essa promessa se cumpra, né? De que eu tenha a vida eterna, porque eu vi o Filho, eu contemplei a ação de Deus na nossa vida, e ao mesmo tempo também essa insegurança, esse medo
de perder essas oportunidades que a gente tem na vida, de contemplar a presença de Deus, às vezes numa situação, no nosso irmão, né, numa realidade em que a gente passa despercebido e perde a oportunidade de ter esse encontro, né, com Jesus. Então, essa palavra sempre me traz essa esperança, mas também esse anseio, né, de sempre ver o Senhor nessas situações da vida. A irmã vai colocar aqui a oração pedindo pela eleição do novo Papa. Hoje já saiu uma fumacinha, né? Mas foi preta. Ainda Demorou, não mas saiu. demorou, mas saiu. Aí eu vou rezar e aí vocês vão pensando nas palavras que diz essa oração. Você coloca a oração? Não? Só um minutinho que ela fechou aqui, mas eu já abri. Ah, tá. E aí nós vamos pensando também e se tudo der certo, no dia 14 de maio a gente encerra o nosso curso, mas nós vamos ter que assistir ainda mais 3 aulas que a irmã vai gravar. Aí, depois que a gente assistir essas aulas, vai combinar direitinho sobre o certificado. Irmã, se der para aumentar um pouquinho mais aí a letra. Ok, beleza. Oração pela eleição do novo pontífice. Senhor Jesus Cristo, pastor eterno da tua igreja, que escolheste Pedro para confirmar os irmãos na fé. Assiste com a luz do teu Espírito os cardeais reunidos em conclave. Concede-lhes um coração livre, humilde e atento à tua vontade, para que, sob a proteção de Maria, tua e nossa mãe, escolham aquele que, como novo Papa, te servirá com amor, sabedoria e coragem, conduzindo a tua igreja pelos caminhos do Evangelho. Vem, Espírito Santo, renova a face da terra e guia a tua igreja. Dá para a gente repetir essa última frasezinha juntos? Vem, Espírito Santo, renova a face da igreja e guia a tua igreja. Amém. Amém. O mundo inteiro está falando, né? Em todas as televisões. Eu também admirei que cada dia a Rede Globo estava falando bem do Papa, bem da igreja, que você não vê a Rede Globo fazendo essas coisas, né? Eu assisti o momento lá das exéquias do padre, com o momento lá do enterro, pela Rede Globo. E na Rede Vida minha não estava pegando aí, eu botei e estava a Rede Globo colocando. Eu fiquei admirado. Mas achei bonito da parte dela que ela fez isso. Você não vê esses canais falando muito bem da igreja, do Papa, né? E aí eu fiquei assim emocionado, porque nesse dia nós íamos fazer uma romaria e nós estávamos preocupados como seria a nossa romaria. Mas as coisas do regional não foram paradas, nem da diocese. Teve de sexta para sábado, e quando a gente chegou na romaria, já tinha passado aquele momento. Aí agora teve a missa de 7º dia, passou os 8 dias, e agora começa o conclave, né? Vamos ver que até dia 15 nós já temos o novo Papa. Irmã, com você agora. É um período de muita ansiedade para nós, né? E é um momento histórico, não é só para nós. Eu acho isso muito interessante, porque todo mundo, né, cristão e não cristão, está com os olhos voltados para Roma, né, para esse período de escolha do novo Papa. Né? De vez em quando eu acompanho algumas coisas da Globo também, mas eu evito, porque de vez em quando eu fico chateada, porque eles sempre têm a tendência de levar para o lado político, né? Então, eles falam dos cardeais como eles falam de uma eleição de presidente do país, né? E para nós tem um outro significado, né? Tem uma outra força por trás que a gente acredita que é a do Espírito Santo, né? Então, de vez em quando eu começo a assistir a Globo e disse, não, isso aí já é demais para mim. Aí eu volto lá para o Vatican News, né? Mas é um período assim, hoje à tarde eu estava ansiosa, né? Cadê a fumaça que não sai, meu Deus do céu? Cadê essa fumaça, né? E esses próximos dias vão ser
assim, né, nessa expectativa. Mas então vamos continuar aqui, né, o nosso curso, só relembrando os passos que a gente deu. Eu acho que o seu Antônio estava, né, na aula passada, não sei se a Maria da Paz conseguiu assistir a aula depois. Vocês têm alguma coisa que vocês recordam da aula passada, só para a gente relembrar? Eu ainda não mandei a aula para Maria da Paz, irmã, porque eu estava viajando. Só hoje que eu baixei, mas amanhã eu envio para Maria da Paz. Aí o teu Antônio estava na aula passada. Você lembra de alguma coisa, seu Antônio? Mais ou menos, né? Diga aí o que você lembra. Na questão da geografia, porque que ela é interpretada de várias maneiras, né? É o território que é demarcado. Naquele tempo era assim, tipo imaginariamente, porque como a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, aí eles imaginavam botavam o pensamento para região assim assada, e lá elas eram tipo passado a cerca. E ali, aí passava a pertencer àqueles que estavam lá. E foi falar também da questão dos rios, né? Da fertilidade da terra, que era uma cobiça de todos, assim como é a Amazônia hoje, para alguns, e nós que somos donos é que vamos ficando só com a diminuição, né? E é isso, assim, para não estender muito, só para a gente recordar, assim, mais ou menos os tópicos mais fortes. Foi falar também da história da lenda da Cruviana, não foi, irmã? Eu achei interessante, que eu nem sabia dessa história. Aí foi falar na Gilgamecha também. Achei esse nome tão interessante. Aí foi falar também da Enkidu, parece, né? É o nome? Da Enkidu, a dor da perda, o que mais? A busca de um herói por imortalidade. Na revisão, né? Na Gilgamesh, o que mais? Que sobreviveu a um dilúvio enviado pelos deuses. Uma história que lembra muito o relato de Noé. Já o Enuma Elish, um mito babilônico do século XII a.C., né, que eles estavam nos festivais de Ano Novo. Interessante essas histórias, achei bom. Eu posso falar um pouquinho ainda da lenda da Cruviana? Diga. Como a lenda da Cruviana foi criada aí no Piauí, eu sou daí, mas moro no Maranhão há 40 anos. Inclusive, eu vou até para ir agora no final de semana, em Teresina. Não sei se eu não vou perder a aula da próxima quarta, mas eu assisto lá onde eu estiver, na casa do meu irmão, lá no interior. Bem, na Semana Santa, a gente se reúne lá no interior, na casa da minha irmã. Ela tem 7 filhos, 2 homens, 7 mulheres. Aí se junta todo mundo lá na casa dela, lá no interior de Barras, lá onde eu nasci, me criei, e ela também. Aí eu já sabia essa história da Cruviana, mas nem sabia que ela era uma história que estava no contexto da evangelização. Porque a gente sabe que a Cruviana, ela é um frio, né? É um frio que agora vai começar o verão aqui no Maranhão e já está se pronunciando já o frio. Que, na verdade, ele se prolonga mesmo desde agosto. É que faz muito frio aí no Piauí, na nossa região lá. Aí contava a história, o meu avô contava, aí foi uma pessoa, se hospedou na casa do caixeiro viajante, se hospedou numa casa de uma família. Aí
o dono da casa disse, fulano, você tem cuidado com a Cruviana, porque assim, de madrugada ela chega. Aí o que aconteceu? É aquelas casas no interior, casinha de palha, de parede de barro, aquele batente de torno enfiado. Aí tá bom, compadre, tudo bem, eu vou ficar aqui de prontidão para na hora que essa Cruviana chegar. Aí o jumento, que era do homem carregar a carga, aí o jumento vinha toda a boca de noite ver se tinha algum sabugo, alguma casca de melancia para ele comer. Aí o jumento chegou, aí a porta aberta, não tinha esteira nem nada, o jumento ficou com a cabeça dentro de casa e o corpo de fora ali cochilando. Aí o homem se despertou e viu o jumento. Foi lá na cozinha, pegou a mão de pilão, deu só uma porrada no cachaço do jumento. Quando foi de manhã que acordaram, e aí, compadre, como é que... E a Cruviana veio mesmo? Ele disse, veio, senhor, e eu matei. Que o homem foi para a sala, chegou lá, o jumento estava morto. O jumento estava morto, o homem tinha matado o jumento pensando que era a Cruviana, mas, na verdade, a Cruviana era o filho. Isso aí já é uma nova versão em cima da história da Cruviana, né? Muito interessante. Gostei. Tá bom. Então, na aula passada a gente começou falando, né, dessa pergunta humana de saber a origem das coisas e de como que a filosofia tentou buscar essa resposta, né, a partir da matéria-prima original. Depois, como que os povos vizinhos do povo hebreu também tinham uma resposta para isso, né, através dos mitos, né, e eu usei o mito da Cruviana como exemplo, né, assim como a gente sabe essas histórias aqui, né, nossa, da Cruviana, lá os povos também contavam essas histórias para ter uma justificativa, né, a gente usa o mito da Cruviana para explicar o frio, né, lá eles explicavam, né, o mito da origem das coisas, né, do mundo, do ser humano a partir do mito de Gilgamesh, né, como é? Esqueci o nome. Lembrei, Maria da Paz, só acabou de falar. Esqueci. Né? E desses outros mitos que os povos vizinhos contavam para explicar uma realidade que eles acreditavam, né? E o povo da Bíblia também teve que dar uma resposta, mas uma resposta diferente, porque todos os povos vizinhos tinham uma fé politeísta. E a explicação do povo da Bíblia, né, do povo hebreu, tinha que ter uma explicação a partir da sua fé monoteísta, né? Então, é um Deus único. E é desse Deus único que tudo surge, né? Ele é a origem de tudo. Então, a gente foi por esse caminho, né? Primeiro passo lá da nossa aula da semana passada. Depois a gente recordou também sobre a cosmologia bíblica, né? A gente está sempre voltando naquele modelo, né, de cosmologia bíblica, porque é importante a gente entender como que o povo que escreveu a Bíblia entendia o mundo, para a gente poder entender o que eles queriam dizer com aquilo que eles escreveram, né? Depois a gente retornou também no Crescente Fértil, né, lá no mapazinho do Crescente Fértil, para a gente também ir memorizando como que é esse mapa, essa região de onde o texto bíblico nasceu, né? Foi escrito, foi vivido. Então, é importante a gente sempre voltar nessas duas imagens, né, da cosmologia bíblica e do Crescente Fértil, né, para a gente ir memorizando esse modelo, né, esse mapa, para a gente ir se familiarizando, né, quando a gente for lendo o texto bíblico, dependendo lá do que o texto narra, né? Vai falar de alguma coisa da Mesopotâmia. Então, eu já vou sabendo, né? Já tenho essa imagem na minha cabeça do mapa, de como que é a Mesopotâmia, como que é a posição dos rios, né? Fica perto de quê? Então, a gente ir memorizando, é por isso que eu sempre estou voltando nesses dois modelos, porque é importante a gente ter isso sempre vivo na nossa memória quando a gente fala de geografia bíblica. E aí a gente começou a falar, né, começamos a ver sobre os impérios humanos e a soberania divina.
E a gente começou a falar a partir dessa frase, né, do Montesquieu: o império fundado pelas armas precisa sustentar-se pelas armas, né? Então, a gente vê constantemente no texto bíblico a questão dos conflitos entre os povos, né? E desde a primeira aula, né, eu falo que essa terra, né, que originou o texto bíblico, né, o Crescente Fértil, ela é uma terra de constantes conflitos até hoje, né? Por causa da sua localização muito estratégica, né, que a gente já viu, a questão de ser uma terra fértil por causa dos rios que banham aquela região, né, de ser também muito bem localizada porque ela está ali no centro, né, do continente africano, da Ásia, da Europa. Então, ela tem essa localização muito, né, boa ali entre os continentes. Tem também a questão do mar, né, de ser banhado pelo mar, isso ajudava muito a questão das navegações, né? E tem também a questão de ser uma terra, de certa forma, também protegida, digamos assim, de um lado dela, porque ela é fronteira também com o deserto, né? O deserto da Arábia. Então, aquela parte do deserto não vem ali alguém para atacar da parte do deserto, né? Vem dos outros continentes ali da frente, digamos assim, mas de onde fica o deserto, não, né? Então, tem toda essa diversidade, né? E essa riqueza dessa terra também. Por isso, ela é tão cobiçada, né? Tanta gente tenta, durante essa história, conquistar essa terra, né? E foi também dali que surgiu grandes civilizações, muitas religiões, né? Então, é daquela terra ali que surge tudo isso. Então, por isso, é uma terra muito disputada. E a partir dessa afirmação, né, de Montesquieu, um império fundado pelas armas precisa sustentar-se pelas armas, quer dizer também que, da mesma forma que surgiam impérios, né, que se fortaleciam com seu exército e entravam em conflito com outros povos, conquistavam aquelas terras, né, conquistavam aqueles povos, eles tinham que estar sempre preparados, né, sempre em conflito para poder manter aquilo que tinham conquistado, né? Nunca eles viveriam em paz com aquilo que eles conquistaram através da luta, né? Então, as armas deveriam estar ali sempre para poder sustentar aquela conquista, né? Só que essa afirmação, né, de que, e é muito verdadeira, e até hoje a gente vê, né, quando eu estava preparando isso aqui, eu sempre estava lembrando da questão da violência, né, entre as facções. Aonde fica a nossa casa-mãe, lá em Fortaleza, né, a nossa casa geral, ela fica bem no meio de um conflito de facções, né? Então, o território em que a nossa casa está é o único território que faz parte da facção GDE. Toda a área ao redor dessa área que é a nossa casa, ele é do Comando Vermelho, né? Então, a gente vê o tempo todo, né, o Comando Vermelho tentando dominar esse pequeno territóriozinho lá que pertence à GDE, né? E o GDE tentando manter violentamente o seu território, né, de onde fica a nossa casa-mãe, né? E eles fazem isso através da violência. Então, quanto mais violência o GDE mostra que mais o Comando Vermelho recua. Então, se eles deixam de mostrar essa violência, né, essa coisa das armas, como diz aqui na afirmação de Montesquieu, vai perdendo território, né? Então, quando eu preparava isso aqui, eu ficava lembrando muito dessa realidade que continua a mesma, né, hoje em dia. Só que essa frase, né, de Montesquieu, ela não conta com aquilo que a fé de Israel contou, que é a ação de Deus, né? Então, Nabucodonosor, né, que foi um imperador tão famoso, né, conhecido por nós que lemos a Bíblia, ele pôde sentir na pele esse poder divino que decide quem ganha ou quem perde a batalha, né? Então, lá no Deuteronômio 20, né, quem está aí com a Bíblia
pode até acompanhar, ele vai fazer uma confissão, depois de ter perseguido tanto, né, quem acreditava nesse Deus único, né, ele sente na pele que quem decide, né, a vitória é Deus, né, esse Deus do povo de Israel, né, dos hebreus, que aí ele começa a confessar, é o Senhor vosso Deus quem vai convosco para combater por vós contra os vossos inimigos e vos salvará, né? Então, durante toda as histórias, né, a narrativa da Bíblia, a gente vai vendo essa experiência de fé que o povo hebreu teve, né, de que é o Deus que caminha com o seu povo e que luta com o seu povo, né? Então, quem decide, né, o que vai permanecer, né, como reino, né, como glória, como vitória de um império, é a decisão que vem de Deus, né? É Deus quem decide, que dá a palavra final sobre quem pode dominar, reinar o povo ou não. Então, sobre essa questão, né, do poder do império contra o poder divino, né, que a gente vê muito na Bíblia, né, tem algumas citações, a gente poderia até ler algumas, né, que falam dessa experiência de fé que o povo hebreu teve sobre a soberania de Deus nas batalhas, né. Maria da Paz, você está com a sua Bíblia aí? Estou sim. Você pode ler para nós essa citação do Salmo 20, versículos 7 e 8? Salmo 20, né? Salmo 20, versículos 7 e 8. Salmo 18, 19, 20. Qual é o versículo? 7 e 8. Agora sei que Javé concede a seu ungido a vitória. Ele responde de seu santo céu, com as forças de sua direita vitoriosa. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós invocamos o nome de Javé, nosso Deus. Então, é isso mesmo, obrigada. Então, esses versículos do Salmo 20, né, ele expressa, né, sintetiza aquilo que foi a fé do povo hebreu com a ação divina, né? Então, uns confiam nos carros, outros nos cavalos, né? Ou seja, confiam na força humana que domina, né? Que impõe pela força, mas o povo de Deus confia mesmo na ação de Deus, porque para eles é Deus que é o soberano, né? Então, é esse Deus que vai à frente deles, né? Para vencer as batalhas que eles terão que enfrentar, né? A gente poderia ver só uma outra citação lá do 1 Samuel 17, seu Antônio, você está aí com a sua Bíblia? Seu Antônio foi embora? Primeiro Samuel 17, 47. E diz assim: e toda a assembleia saberá que o Senhor não salva com espada nem lança, porque o Senhor é o combate e ele vos entregará em nossas mãos. Então, se vocês depois quiserem conferir, né, todas essas citações que estão aqui, né, tem várias outras, que ela fala, né, dessa experiência do povo de Deus, de que o que vale mesmo é esse Deus que vai à sua frente para defendê-los, né? Então, se Deus diz, vai, que você vai vencer, o povo vai nessa confiança de que vai vencer. Se Deus diz, vocês serão vencidos, o povo sabe também que é isso que vai acontecer, né? Porque a decisão de Deus é soberana sobre eles, né? Então, a gente pode se perguntar, né? Por que a gente está falando de império bíblicos num curso sobre geografia bíblica, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? É importante a gente estudar, né, sobre os impérios,
porque eles influenciaram diretamente os acontecimentos, a cultura, a política e a fé do povo de Israel. Né? Esses impérios moldaram o contexto histórico e geográfico das escrituras. Né? Então, compreendê-los, né? Saber o que aconteceu durante cada império, né? Entender quais foram as influências deles sobre esses povos, nos ajuda a entender melhor os relatos bíblicos, os conflitos, os exílios, as promessas de Deus, né, o surgimento do Messias, né? Então, por que vem o Messias, né? Por que teve que ter essa promessa, né? Então, passando pela história dos impérios, a gente vê, né, como foi surgindo a necessidade de surgir esse Messias, né? E a gente vai situando, né, esses impérios na história e também na geografia, e a gente vai entendendo, às vezes, quando lê, eu botei aí o exemplo do exílio, né, do período do exílio. Os primeiros relatos da Bíblia surgiram nesse período. Então, é importante a gente saber qual foi o império que realizou esse exílio, né, com o povo de Israel, né? Qual era a intenção deles ao fazer esse exílio, né? Então, quando a gente entende, né, a intenção daquele povo que estava ali dominando, a gente entende melhor a mensagem que a pessoa que escreveu queria transmitir, né? Então, é por isso que é importante a gente aprofundar um pouco, né, gastar um pouco do nosso tempo falando sobre esses impérios, né, que tanto influenciaram no mundo bíblico. Então, os grandes impérios, né, que influenciaram o contexto da Bíblia, que nós vamos falar agora, né, é o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Persa, e o Império Grego e o Império Romano. Então, esses foram os mais influentes, né, e que são mais citados também nos textos bíblicos, né. E aí a gente vai passar um pouquinho por eles, né, eu trouxe também, depois vocês podem ver com calma, né, essa linha do tempo dos impérios, né, do Império Egípcio, que é um dos primeiros grandes impérios mencionados na Bíblia, e que muito se fala porque ele faz parte de um período fundante do povo de Israel, né? Então, a experiência do Êxodo, né, que é como se a gente viu agora na Semana Santa, né, no Sábado Santo, a leitura do Êxodo, né, dessa experiência do Êxodo do povo de Israel. E lá a gente vê que, de fato, foi um nascimento, né? O povo de Israel nasceu ou renasceu, se desejarem assim, né? Daquele momento, daquela experiência do Êxodo, né? E o Êxodo aconteceu por quê? Por causa do Império Egípcio, né? Então, foi uma experiência que o povo passou durante o Império Egípcio, que foi aquilo que fez Israel nascer como povo, né? Então, o povo de Israel viveu no Egito, né? Então, muito da história narrada da experiência que aconteceu lá, né? Dessa experiência de serem escravizados, que a gente vê lá no Êxodo, sobretudo do capítulo 1 a 12. Fala também do início da era dos patriarcas, quando narra que Abraão foi ao Egito, né, porque estava no período de fome. Então, também tem essa presença narrativa dos patriarcas ali no Império, né? A história tão conhecida de José do Egito, né, de como que o povo de Israel foi parar ali naquela terra, né? Então, é a partir da história de José. E também, como eu falei, né, da experiência de Deus que liberta o seu povo com a liderança de Moisés, né, que é narrado lá em Êxodo. No Império Sírio, a gente vai ver também que foi um império militar muito poderoso, né, muito temido, muito cruel, que foi responsável pela destruição do Reino do Norte, né, do Reino de Israel, e também que tem uma forte influência por causa da sua capital, Nínive, né? Então, é uma cidade que também teve um grande espaço na narrativa bíblica, né? Quando se fala em Nínive, que foi tão conhecida pela história de Jonas, né? Que
foi enviado a ela, né, para pregar, né, para chamar a conversão. Então, ela é conhecida sobretudo por essa narrativa de Jonas, né, que sabia da confusão e da crueldade do povo de lá e que por isso não queria ir, né, tinha medo do que ia encontrar lá, né. Então, a gente vê também nessa narrativa que o povo, né, do Império Assírio e sobretudo da capital Nínive, não era um povo, né, não era flor que se cheire, né. Vamos ver também a questão do Império Babilônico, né, que conquistou o Reino do Sul, Judá, destruiu Jerusalém em 586, e levou o povo ao exílio da Babilônia, né, que foi quando começaram a surgir também os relatos da Bíblia, né, então a gente vê a forte ligação, né, do Império Babilônico com a história de Israel, né, e que nesse período se destacam os livros de Daniel, Ezequiel e Lamentações que falam sobre esse período, né, não que eles foram escritos nesse período, mas eles falam sobre esse período. E a gente vai ver também o Império Persa, né, que teve o famoso Ciro, né, tão conhecido Ciro, que foi rei da Pérsia, que libertou os judeus do exílio e permitiu o retorno a Jerusalém, né. Então, ele foi também uma figura muito importante, né, durante o Império Persa, para o povo de Israel se reerguer, né, se reconstruir a sua história e retomar também a sua fé, né. Também a influência sobre os livros de Esdras, Neemias e Esther, né, que tem essa história que tem uma grande influência do Império Persa, e os judeus reconstruíram o templo em Jerusalém por causa, né, dessa liberação do Império Persa, né. Se o Império não tivesse, né, dado essa liberdade, esse espaço, isso não teria sido possível. E, por fim, a gente vai ver também o Império Grego, né, o helenístico. E eu não sei se vocês já sabem, né, é bom a gente às vezes falar, porque parece ser tão autoexplicativo, mas em alguns momentos não é, né. E quando a gente fala em helenístico, a gente está falando da cultura grega, né, do Império Grego, né. Então, muitos textos que a gente vai ler, a gente vai falar, né, da cultura helênica, né, o domínio helênico, então está falando do domínio da cultura grega, né. Então, é um período que tem essa figura tão conhecida também do Alexandre o Grande, né, que espalhou a cultura grega por todo o Oriente Médio, o início da helenização, ou seja, a difusão da cultura grega, né, que influenciou a língua e o pensamento dos judeus, e também o contexto de resistência no livro de Macabeus, né. E, por fim, o Império Romano, que já fala um pouco mais do período do Novo Testamento, né? Que domina a região na época de Jesus. Roma construiu estradas, fortaleceu cidades, impôs tributos, né? E o Novo Testamento se passa quase todo sobre o domínio de Roma. Então, a narrativa de Mateus a Apocalipse fala a partir da dominação do Império Romano. E aí é importante a gente destacar algumas coisas de cada um, né? Só eu quis mostrar essa linha, né, histórica, né? Para a gente poder entrar, essa linha do tempo, para a gente poder entrar naquilo que é específico de cada um, né? Primeiro do Império Egípcio, né? Que o Egito é uma das civilizações humanas mais antigas, então, quanto mais o povo, os pesquisadores, né, tentam chegar ao início de onde que surgiu, né, o Egito, né, a cultura egípcia, mas eles descobrem que foi antes, né? Então, muita gente diz que o Egito surgiu quando surgiu a humanidade, né? Porque nunca se chegou a um período em que pode se considerar como início da cultura egípcia, né, da civilização. Então, é uma das mais antigas civilizações, né, que remonta aos primórdios da humanidade. E sobre os primeiros habitantes, né?
Acredita-se que foram nômades, né, que começaram a se organizar em pequenos estados, e esses pequenos estados que eles começaram a se organizar eram conhecidos como nonos, né? Então, iam formando nonos, que eram pequenos estados, e esses estados tinham toda a sua organização, né? Política, né? Religiosa, então tinha ali o seu governador, né? Aquele que governava aqueles estados, aqueles nonos, né? Que eles chamavam. E assim eles iam formando pequenos estados, e a região, né, formada por esses vários nonos, vários estados, foi dividida em dois, né? Então, teve a formação do reino do Alto Egito e do reino do Baixo Egito, né? O Alto Egito no sul do Rio Nilo e o Baixo Egito no norte do Rio Nilo, né? Onde fica o delta. Então, essas regiões, elas possuíam diferenças quanto a deuses, dialetos, costumes e filosofia, porém, esses detalhes são provenientes de estudos históricos e arqueológicos e não há uma passagem bíblica que os descreva em detalhes, né? Ou seja, muita coisa que a gente está falando aqui para conhecer melhor o Egito, né, antigo, veio de outros estudos, né? Não é que a Bíblia narre, que a Bíblia vai identificando essas características do Egito, né? Mas esses estudos, digamos, extra-bíblicos, né? Extra-mundo bíblico, eles nos ajudam, né, com essas informações a entender melhor, né, por que a Bíblia fala certas coisas sobre o Egito, né, sobre qualquer outro império. Então, essas duas regiões, né, dois reinos, se organizaram dessa forma, dessa divisão, a partir do território do Rio Nilo, mas que eles eram muito diferentes entre si, né? Era a mesma região, né, ao redor do Rio Nilo, mas que falavam línguas diferentes, né? Tinham deuses diferentes, né? Costumes diferentes, então viviam na mesma região, mas eram muito diferentes, né? E essa questão de ser diferentes, né, criava um certo atrito entre eles mesmos, né? Então eram dois reinos na mesma região, mas que de vez em quando se estranhavam entre si por ser tão diferentes, né? Mas foi esse rei do Alto Egito, Menés, né, que conquistou a partir de um desses conflitos que eles tiveram, né? Conquistou o Baixo Egito, né? Então o Alto Egito venceu o Baixo Egito e eles começaram ali uma unificação. Então acabou Baixo Egito, Alto Egito, é só o Egito, um reino só, né? Unificou. Então se estabeleceu ali a primeira dinastia, né? Ou seja, o reino do Egito seria transmitido de família a família e seria organizado a partir da monarquia, né? De uma monarquia única. E ali se instituiu a escrita, né? Criou o calendário que nós usamos até hoje, dos 365 dias. Foi marcado pelo início das construções das pirâmides, né? Que é um símbolo do poder do faraó. Então, sempre que a gente fala do Egito, né, que a gente lembra das coisas que a gente estudou na escola, primeiro a gente começa a lembrar dessas grandes arquiteturas que eles desenvolveram, né, das pirâmides, dos palácios, né, e a questão do poder do faraó, né, e do significado da palavra faraó vem daí, né, faraó significa casa grande, então antes era falado que a casa onde, né, o imperador morava era o faraó, ou seja, era a casa grande. Com o passar do tempo, o faraó começou a se tornar quem morava na casa grande, ou seja, o imperador, né? Então, o faraó se tornou aquele que mora na casa grande. E por isso que o imperador do Egito ganha esse título de faraó, né? Aquele que mora na casa grande, ou seja, aquele que esbanja poder através das grandes arquiteturas, né, dessas casas grandes, né, imperosas, né, que foram sendo construídas a partir desse império, né, e que até hoje nós conhecemos, né, e recordamos a partir, né, dessas grandes arquiteturas.
Embora a Bíblia não relate, né, novamente, especificamente a unificação dos reinos egípcios, a existência de um reino coeso é o cenário onde se desenrolam grandes eventos bíblicos, como o Êxodo, né? Então, é a partir desse território, né, mais uma vez trazendo informações extra-mundo bíblico para nos ajudar a entender melhor. Desse período em que o Egito se unifica e começa a ganhar força, né, como império, e existem várias revoltas, desordens internas, né, que enfraqueceram esse poder, né, porque, assim, o reino foi unificado, né, o Egito é um só, né, não existe mais essa coisa de baixo, o Alto Egito, mas as diferenças continuaram lá, né? As diferenças de pensamento, a visão de mundo, de vida, de filosofia de vida, continuaram no mesmo território, porque o povo não mudou, né? Continuou o mesmo. Então, existiam certas desordens internas que acabou enfraquecendo esse poder central, né, do país, né, do império. E então, com o passar do tempo, o império foi se enfraquecendo e foi se tornando mais fácil outros povos conquistar aquele território, né? Então, aconteceu a invasão dos Ixos, né, que é um povo bem interessante assim na história, né? São povos asiáticos que dominaram o Egito por cerca de 200 anos, né? Então, foi um longo período que beneficiaram-se de sua superioridade militar. Então, era um povo que trouxe uma novidade militar, digamos assim, né? Porque não era comum os exércitos lutarem com cavalos e com carros de guerras. Eles tinham também armas de bronze, que eram mais leves, então era mais ágil de serem usadas na luta, né? Que os outros usavam de ferro, que era mais pesado, né? Então, eles trouxeram várias novidades que faziam com que eles se tornassem mais fortes, né, nas batalhas, né? Então, por isso, eles conseguiram vencer, né, o exército egípcio e dominaram, então, aquela região durante esse período de 200 anos. Durante esse período, possivelmente, alguns hebreus teriam se estabelecido no Egito, contexto que prepara o cenário para futuras histórias dos patriarcas, como a descida de Abraão ao Egito, né, que eu já citei, está lá em Gênesis 12, versículo 10, né? Vamos ler esse trechinho aí do Gênesis 12, alguém poderia ler, só para a gente ir situando no texto bíblico também? Já vai. Só procurar aqui, capítulo 12. Capítulo 12, né? 12, versículo 10. Do 1 a 10. Javé com Abraão. Javé disse a Abraão: sai da sua terra, no meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É versículo 10. É o 10. Deixa eu passar aqui, peraí. E houve uma fome na terra. Então Abraão desceu ao Egito para ir habitar como migrante, porque a fome era grande na terra. Quando estava chegando ao Egito, Abraão disse à sua mulher Sarai. Sarai ou é Sarai, irmã? Sarai, né? Olhe, eu sei que você é uma mulher muito bonita. Quando os egípcios virem você, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando você viva. Tá bom, irmã? Só para a gente situar como que o texto bíblico vai fazendo relação com esse período do Império, né? Então, o Império tem essa força, né, de ter esse poder econômico, e por causa do Rio Nilo, a gente vai ver mais na frente, né, especificamente sobre o Rio Nilo, é um território que geralmente tinha fartura, né, era terra fértil. Então, o texto bíblico vai narrando, né, que lá onde Abraão estava vivendo, teve seca, né, teve fome.
mas que no Egito, né, tinha comida. Então, a saída que Abraão teve foi ir até o Egito para buscar, né, comida para sobreviver. Então, essa ligação que o texto bíblico vai fazendo com o período de cada império, né? Só para a gente ir situando isso também no texto bíblico, né? Após esse período, né, de 200 anos dos Ixons, né, o Egito ele ressurgiu com uma postura imperial e militar, evidenciada pelas conquistas dos faraós muito famosos também, né, Tutmés III, né, e pelas campanhas de Ramsés II, que já é mais conhecido do mundo público, né, o Ramsés II. Que inclusive firmaram tratados de paz com hititas, né, então eram os povos vizinhos que firmaram esse contrato de paz, que fizeram também com que eles ganhassem força, né. Então, quanto mais nessa situação de reerguimento, né, de ressurgimento, quanto menos inimigos ao redor eles tivessem, né, ou seja, quanto mais acordos de paz eles tivessem ao redor, mais eles teriam a possibilidade de se fortalecer para poder, né, retomar os seus interesses, né, de reconquistar outros povos, né, de viver esse imperialismo. Então, durante esse período, os israelitas foram progressivamente escravizados pelos faraós, né, como a gente vê lá no relato do Êxodo, né? Então, só para a gente entender, né, se situar na história, de que foi nesse período do Império Egípcio, já depois dessa grande, né, dominação dos Ixos, que o povo de Israel foi escravizado, né? Então, foi depois dessa experiência dos Ixos dominando durante 200 anos que Israel começou a ser escravizado. E depois também teve, né, como todos os impérios da Terra, né, que a gente falou lá desde a última aula, né, que é o império, é o reino de Deus que permanece, teve, então, a sua decadência, né, o seu declínio. Posteriormente, o Egito sofreu sucessivas intervenções e foi dominado, né, por líbios, etíopes, assírios, persas, gregos e romanos. Foi integrado em diversos impérios ao longo dos séculos e retomou a sua independência apenas em 1922. Então, atualmente o país é considerado reflexo atenuado da história. Então, para vocês, esse que foi um império tão forte, né, tão expressivo, depois teve que se render aos outros impérios, né? Então, dessa forma, ele foi se desfazendo e que fala, então, que ele foi independente apenas em 1922, ou seja, muito recente, né? 100 anos atrás que ele conseguiu, né, viver de forma independente, né? Está dando para acompanhar até aqui, gente, sobre o Egito? Aqui eu tenho o mapa, né, do Egito. Aqui essa linhazinha azul é o rio Nilo, né? Paralelo a ele tem aqui o Mar Vermelho, onde ele desemboca aqui no Mar Mediterrâneo, né? E várias pinturas que a gente vê, né, dos egípcios, a gente vai ver simbolizada essa florzinha aqui. Essa florzinha, ela é a flor de lótus, né, que tem essas várias pontinhas assim, ela é a flor de lótus. E ela é o símbolo do Egito, né, justamente por causa desse formato do rio aqui, ó. Parece uma florzinha, né? Então, aqui tem um cabozinho da flor, né? Tem aqui o delta do rio, seria a flor, e aqui um botãozinho da flor, né? Então, para eles, como o formato do rio parecia uma flor, então eles adotaram, né, esse símbolo
da flor de lótus, né, que representa, então, a região do Egito. Sobre essa divisão histórica, né, eu trouxe aqui no mapa, né, a questão da divisão do Baixo Egito, que fica nessa região próxima ao Delta, e do Alto Egito, que fica aqui mais acima, que era uma região menos fértil, uma região menos, como é que eu digo, uma área, uma extensão menor, né, mas que foi a área, né, o reino, que venceu o outro, né, o Baixo Egito. Então, eu acho muito interessante que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, quando a organização interna não está legal, o vizinho se aproveita para vencer, né, a partir desses conflitos. Então, é interessante também que toda essa região aqui do Egito, ela só a população dela vive em apenas 4% do território, porque eles dependem exclusivamente da água do rio Nilo. Então, eles só vivem aqui à beira do rio, né? Então, todo esse outro território que fica distante do rio não é habitado, né, pelos povos egípcios. E aqui a gente vê a questão do Nilo, né, do papel fundamental do rio Nilo. Então, eu trouxe aqui alguns dados, né, que ele tem 6.400 quilômetros de extensão, é essencial para a irrigação e fertilização das terras, sustentando a agricultura e, por consequência, toda a civilização egípcia. E a narrativa bíblica também traz algumas citações implícitas, né? A narrativa do crescimento e prosperidade do Egito no tempo de José, lá em Gênesis, reflete como a regularidade das inundações e a irrigação proporcionada pelo Nilo sustentava a região. Então, a gente vê, como eu falei, né, quando estava na época de seca, o Egito tinha sempre a sua reserva por causa da fertilidade das terras, enquanto outras terras, né, outros povos, não tinham essa riqueza. Então, sem o Nilo, o Egito seria um deserto, né, inóspito, assemelhando-se a um Saara, e o rio proporciona irrigação constante, garantindo colheitas fartas e seguras, mesmo em épocas sem chuva, e essa regularidade evitava extremos, né, ou secas prolongadas, ou enchentes catastróficas, né. Então, o Egito, ele não existiria, na verdade, sem esse rio Nilo, né? Ele só existe por causa do rio Nilo. Então, é esse rio que vai garantindo essa irrigação que torna possível essas colheitas fartas, que podem também serem mantidas mesmo em época de seca. Então, a gente pode ver depois também dos impactos, né, dessa civilização egípcia. E as riquezas proporcionadas pelo Nilo pertenciam aos faraós, que construíram templos suntuosos, né, monumentos grandiosos, palácios, imponentes pirâmides. E o rio era também vital para manter o poder militar. Então, era a partir também da força que esse rio, né, o rio Nilo trazia, que o Império poderia manter o seu poder militar também, que possibilitava novas conquistas de novas regiões. E eu trouxe aqui só essa imagem, né, da pirâmide, né, a pirâmide de Quéops, que é a mais famosa, né, e a gente olha assim, né, tem uma pessoa aqui embaixo, né, a gente vê a grandiosidade disso sendo construído sem nenhuma tecnologia de que a gente tem hoje, né. Então, fala que cada pedra dessa que foi colocada uma em cima da outra tinha, em média, 2,5 toneladas, né? Então, como é que sem nenhuma tecnologia do que a gente tem hoje, esse povo conseguiu, né, erguer um monumento como esse? E eu trouxe aqui também para a gente ter noção de que não é só a imagem por fora, né? Tinha também uma grande arquitetura para ser construída, porque aqui
como eles pensavam em tudo, né? Tinha a câmara real, onde era colocado, né, o corpo do rei. Tinha um lugar de botar também a rainha. Tinha uma galeria, né, onde eles poderiam guardar as coisas, né, do rei. E tinha também a questão da ventilação, né, os canais de ventilação. Então, eles pensavam tudo isso para construir, né, essa grande pirâmide, para ser não só visivelmente grande, mas também arquiteturicamente, né, significativo. E também ele é marcado por algumas, né, tecnologias, avanços científicos da matemática, da astronomia, né, da medicina, que foram, que marcaram também, né, esse período do Império Egípcio. E aí o que a gente já viu muito, né, mas o que o Egito e os filhos de Israel têm a ver, né, qual é a relação? Então, a relação, como eu falei, né, começa nesse período patriarcal, né, com Abraão. Então, durante o período de fome e dificuldade, Abraão e Isaac migram para o Egito, né, então, como é o texto que a gente leu lá em Gênesis 12, 10. E é um episódio de perigo, né, como um episódio em que o rei egípcio se encantou com a beleza de Sara, e quase causando sua perda foram evitados pela intervenção de Então, essa narrativa lá de Abraão, né, que correu o risco, né, de perder a vida, porque a beleza da sua esposa, né, poderia fazer tudo a perder, né, é o início dessa relação do Império Egípcio com os filhos de Israel. Depois tem a questão de José, que foi o primeiro ministro do Egito, né, que foi vendido pelos próprios irmãos, alcançou destaque no Egito, graças a Deus e a sua sabedoria, né? Então, ele foi encontrando a oportunidade e Deus foi abrindo, e também, por ele ser muito sábio, ele foi conquistando espaço no Império, e como governador, né, ele salvou o Egito da fome e reuniu a família de Jacó, garantindo a sobrevivência dos israelitas. Estevão, ele recapitula essa história, enfatizando o papel providencial de José. Lá em Atos 7, né, a gente tem a citação dessa narrativa do Antigo Testamento. Né? Estevão vai e retoma essa história para dar também um significativo para o povo do Novo Testamento também. Né? Então, essa experiência também de José dá uma explicação como é que o povo de Israel foi parar no Egito. É uma novela, né? É uma narrativa de uma novela que junta, que dá uma explicação de como que Israel foi parar ali no Egito, até chegar o momento da ação de Moisés na história, né? Na experiência do Êxodo. Então, com o tempo, e é interessante a gente entender também que como a gente falava lá da dominação dos Ixons, o período em que José conquistou espaço no Império foi o período em que os Ixons estavam dominando, porque eles eram mais compreensíveis, digamos assim, né? Eles não eram tão rígidos como o Império anterior, né? Então, foi os Ixons que abriram caminho para que o povo de Israel pudesse chegar, né, no Egito e ganhar espaço, né? Então, com o tempo, foi mudando de rei, os Ixons saíram, né, foram dominados, e os reis que foram chegando, se mais o legado de José, começaram, então, a oprimir Israel, a escravizar. E Moisés, que nasceu em meio a essa opressão, né, e educado na corte egípcia, tornou-se o libertador designado por Deus. Então, vocês devem lembrar, né, que Moisés é filho de uma mulher da tribo de Levi, que, para salvar, né, a vida dele, jogou ele no rio, que a filha do faraó encontrou, e que pediu, então, para as servas, né, dela cuidar dele ali na corte, né, e que quando ele estivesse bem educado, bem formado, ele iria conviver ali na corte
com a família imperial. Só que Moisés sabia que ele não era pertencente àquele povo. Então, chegou um momento em que ele quis conhecer os seus irmãos, né? O povo de Israel que ele pertencia, né? Que essa questão do sangue era muito importante para o povo da Bíblia, né? Então, tem aquela experiência em que ele vê um filho de Israel sendo maltratado, e quando ele vai lá defender, ele acaba matando o egípcio, né? E ele vai, então, se esconder entre os israelitas, e tem toda aquela história em que ele, né, constitui a família, tem seus filhos, e que, ao retornar para o Egito, ele retorna, então, com essa missão, né, que ele recebeu a partir da experiência que ele faz da sarça ardente, né, e que o momento histórico também é quando, lá no Monte Sinai, ele recebe o chamado através da sarça ardente, em que ele assume ali como o libertador. Então, ele tem que retornar e ele tem que assumir esse lugar de libertador do seu povo, né? Então, ele conduziu, né, com milagres e sinais dos israelitas, a liberdade atravessando o Mar Vermelho, que é aquela narrativa lá do Êxodo, do capítulo 14 e 15. E também existe, então, essa profecia, né, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 19, que diz que naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, os assírios virão ao Egito, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, porque como existia, né, toda essa rivalidade, né, tudo isso que a história nos conta, né, de opressão, no livro de Isaías é feita essa profecia de que existirá a paz, né, com a Síria, que era um dos principais que a gente vai ver a seguir, imponentes, né, do Egito, né, quanto também com Israel, que foi escravizado, né, que sofreu com a opressão do Egito, né? Então, existe essa profecia que esses três, apesar de grandes conflitos que a história conta, existirá paz, né? E essa paz será alcançada a partir dessa experiência de adoração ao Senhor, né? Então, os três povos se juntarão nessa experiência da adoração ao Deus único, né? Hoje, 87% da população segue o islamismo e 13% é dividida entre judeus e cristãos. E é interessante também, né, que eu estava lendo sobre isso outro dia, que o acordo de paz que o Estado de Israel, que muito tempo depois foi sendo erguido, né, como Estado, o Estado de Israel, com o Egito, esse acordo de paz só foi assinado em 1973, ou seja, outro dia, um dia atrás aí, foi assinado esse contrato de paz, ou seja, até 1973 eles estavam em conflito, né? Então, a gente pode achar que a narrativa bíblica é algo tão distante de nós, né, que o que acontecia lá era muito diferente da nossa realidade. Mas é algo que se estendeu há muito tempo e que chegou bem próximo de nós, né, esse conflito. Então, algo que começou há tantos mil anos atrás, né, durou até 1973, né, só para a gente ter uma noção. E sobre o Império Egípcio, vocês teriam alguma coisa para destacar, para chamar atenção, para comentar, para a gente poder entrar no próximo? Cadê vocês? Estão aí? Vamos. Está dando para acompanhar, seu Antônio? Estou acompanhando aqui de boa. Podemos seguir para o Império Assírio? Vamos lá. Vamos lá. Então, o próximo império é o Assírio, né? Que
foi um dos impérios mais impiedosos que existiu na história, né? Um dos mais cruéis, né? A gente vai ver aí que ele marcou a história, sobretudo, o Império Egípcio, por exemplo, é conhecido pelas suas grandes arquiteturas, né? Pela questão mesmo visível da força do império nessas grandes construções, né? Essas arquiteturas que na época era algo assim de novidade, né? Então o Império Egípcio foi marcado sobretudo por isso. O Império Assírio, ele teve como marca, né, da sua identidade a crueldade, né? Então era um império muito cruel, desumano, com seus adversários. Então, enquanto outros impérios, né, quando venciam os povos, dominavam e tornavam eles ou vassalos, ou então algumas experiências eram exilados, os assírios eles queriam destruir mesmo, né, queriam matar e acabar com a existência daquele povo, né. Então, eles construíram, né, os assírios, muitas pirâmides feitas de crânios vítimas dos ataques deles, né? Então, quem era vencido por eles e que eles matavam, eles pegavam os crânios e faziam essas pirâmides para mostrar para o povo a força da violência que eles tinham, né? Então, a origem deles vem do patriarca deles, chamado Assur, que foi filho de Sem, que foi neto de Noé. Então, eles são esse povo semita com uma ligação muito forte, né, com Sem. Então, seria o filho de Sem que teria dado a origem a esse povo, né, os assírios. A capital, né, deles se chama Assíria, e sua principal divindade se chamava também Assur, né? Então, Assur é uma figura assim tão central para eles, que primeiro a capital assíria também se chamava Assur, e depois passou a ser chamada Assíria, e que o deus principal deles também recebeu o nome de Assur, né? Então, ele é de origem de um povo nômade, que começaram a se estabelecer à beira do rio Tigre. Seu patriarca Assur teria se fixado ali e dado seu nome ao lugar, e foi um povo pacífico até por volta do século XIII a.C., quando começaram a expandir seu território. Ou seja, enquanto o povo assírio estava ali, seu território, né, vivendo a sua vidazinha ali, tranquila, era um povo pacífico, né? Estava ali mantendo sua vida e tal. Quando eles começam a ter interesse em expandir seu território, né, começam a desejar conquistar outros territórios de outros povos, é aí que começa a criar esse lado violento desse povo, né? É com essa ambição de expandir o seu território. A partir de 932, surge um imperador chamado Assur-Dan II e começa a reconquistar o poder do império, né? Então, a partir desse imperador, né, chamado Assur-Dan, que aí a gente lembra que esse Assur é o patriarca deles, né? Ou seja, Dan seria o filho de Assur, né? Nesse significado. Que eles começam, então, a se reerguer como império, né? Ele tem uma forte influência, então, esse imperador, mas foi com esse outro imperador, o Assur-Nasirpal, em 836 a.C., que esse império começou a se tornar o mais violento de todos, né? Então, a Síria estendeu as fronteiras de Israel, Manaém, que era o rei de Israel, ofereceu 1.000 talentos de pratas para que a Síria os deixasse ali, né? Ou seja, eles compraram um pouquinho de paz, digamos assim, né? Nós damos aqui, né, 1.000 talentos de prata, vocês deixam a gente aqui quietinho, né? E aí, o Império Assírio disse, né, vocês podem ficar quietinhos aí até quando a gente quiser, quando você estiver atrapalhando a vida da gente, vocês podem ficar aí, a gente fica aqui usando a prata de vocês, né? Só que
depois a gente vai ver que esse acordo, né, que Israel fez, trouxe mais malefícios do que benefícios, né? Então, quando houve a divisão dos dois reinos, né, Israel se dividiu no reino de Judá e no reino de Israel, Israel entrou em conflito com a Síria, e Acais, que era rei de Judá, fez um acordo com a Síria para poder vencer Israel, né? Então, foi esse acordo, antes, quando existia lá a compra, né, dos 1.000 talentos de prata, já era ruim ser vizinho de um povo tão violento. Agora, quando Acais faz um acordo diretamente com o Império da Síria, isso trouxe muito mais desvantagens para eles, né? Então, como eu disse, é um império que se orgulhava da crueldade, que tratava seus adversários, construiu grandes pirâmides constrantes de suas vítimas, e que o profeta Naum foi o profeta que profetizou o fim do Império Assírio. Então, vocês, depois, se quiserem ver, né, o texto completo, né, lá nessa narrativa, que fala que Naum profetizou o fim desse império. Sobre a capital, Nínive, né, esse nome ele recebe por causa da deusa Nina, né, foi uma homenagem a ela, e que era uma cidade muito grande, porque, inclusive no relato de Jonas, né, a gente vê lá que ele fala que era preciso 3 dias para atravessar a cidade, fazendo lá o anúncio, né? Então, era para a época, uma cidade que é preciso 3 dias para atravessar, é uma cidade muito grande. E Jonas não queria ir, porque ela sabia de como que o povo de lá era cruel, sabia de tudo que acontecia lá de injustiça naquela terra, e ele tinha medo, né? Resumindo a história, Jonas tinha medo de profetizar. A relação... Eu acho que eu esqueci alguma coisa aqui, acho que da geografia da Assíria, né, que é importante a gente saber também, que a Assíria, ela fica no norte da Mesopotâmia, fica entre o rio Tigre e Eufrates, só para vocês terem noção, né, de como o território que eles ocupavam era um dos mais disputados que existiam, entre o rio Tigre e Eufrates, né. E também teve um imperador, né, chamado Sargão, que foi um dos que também foi uma grande influência que transformou a Síria em um império, né? E que foi o que transformou Nínive na capital, né? Porque antes era o lugar chamado Assur, né? Então foi esse imperador chamado Sargão que tornou Nínive a capital. E é interessante a gente perceber também que essa relação que Israel teve, né, com o Império Assírio foi construído porque, como eu falei anteriormente, a Síria tinha como grande rival o Egito. E Israel, como outros povos também, estava entre esses dois impérios, né, no território desses dois impérios. Então, de certa forma, ao mesmo tempo que esse território servia como uma proteção no conflito entre esses dois impérios, né, o assírio e o egípcio, ao mesmo tempo era um grande perigo viver entre eles dois, né? Então, quando a Síria e a Fenícia, que eram dois povos vizinhos de Israel, que viviam ali entre esses dois impérios, caíram, né, foram destruídos, foram dominados, os reinos de Judá e Israel ficaram mais vulneráveis ainda,
E, além disso, eles estavam em conflito entre si, né? Judá e Israel em conflito, como a gente já falou lá, da experiência de Acais, que vai pedir a ajuda do Império Assírio para poder vencer Israel. E é quando acontece esse acordo. E quando a Assíria deporta, né, as 10 tribos de Israel, ou seja, quando Acais consegue fazer esse acordo com a Assíria e vence Israel, os assírios, eles deportam essas 10 tribos que formavam o reino de Israel. Então, a intenção deles, ao fazer esse exílio, era acabar com o povo de Israel, né? Então, aqui a gente já pode ver também a ação de Deus, né, que protege Israel contra a crueldade desse povo assírio, porque enquanto todos os outros povos que eram vencidos por eles eram totalmente mortos, né, e servia de exemplo para outros, Israel é poupado e é feito com eles um exílio. É a mesma intenção de acabar com o povo, ou seja, você não tem mais cultura, você não tem terra, você não tem um lugar, você não tem uma espiritualidade, né? Você não existe mais como povo, né? Mas a Síria deixa as 10 tribos, né, o povo de Israel, vivo, né, vivendo em outra realidade, mas vivo. Né? Sobre a Síria hoje, né, os assírios hoje, eles sobreviveram, né, enquanto outros impérios que a gente vai ver mais adiante, hoje em dia não existe mais nada deles, né, nenhum povo. A gente presencia que os assírios sobrevivem até hoje, existe, né, um povo chamado assírio, mas que hoje são completamente diferentes do que foram no passado, né? Hoje são um povo humilde, pacífico, e grande parte deles são cristãos, né? Então, houve essa experiência também de conversão do povo, né? Que a maioria hoje é cristão. Sobre o Império Assírio, vocês teriam alguma coisa assim para comentar? Vamos ler lá esse texto que fala da experiência da Assíria com o acordo que Acais fala, só para a gente ter a noção mais ou menos do que aconteceu. Está em 2 Crônicas, capítulo 28. Eu acho que é só você que está com a Bíblia, Maria da Paz. Lê para nós, por favor. 2 Crônicas 28. Maria da Paz está mais aí também, não? Tô sim, tô caçando aqui. Tá certo. 2 Crônicas. Capítulo 28, versículo 16, lê até o 21. Só para a gente ir se situando. Qual o capítulo da 2 Crônica? Agora que eu achei. 28. Ah, tá. Sete, 28. O versículo é 16 a 21. 16. Cadê? 16. Nessa época, o rei Acaz mandou pedir ajuda ao rei da Assíria. Os edomitas tinham invadido Judá e capturado prisioneiros. Também os filisteus tinham feito incursões nas cidades da planície e no Neguebe de Judá. Havia tomado Bet-Sames, Aialon, Gederote e Soco, com seus arredores, além de Tana, com seus arredores, e Ganzo, com seus arredores, e ocuparam todos esses territórios. Só até o 18, é? 21. 21. De fato, Javé estava humilhando Judá
por causa de Acás, rei de Judá, pois ele levava o povo a extraviar-se e era infiel a Javé. No entanto, chegou Teglat-Falazar, rei da Assíria, não para ajudar, mas para o agredir e cercar. Acás tinha tomado parte dos bens do templo de Javé, do palácio e dos altos funcionários para dar ao rei da Síria, mas isso não foi de nenhuma ajuda. Mesmo durante o cerco, o rei Acás continuou na sua infidelidade a Javé, oferecendo sacrifício aos deuses de Damasco que o haviam derrotado. Acás dizia: os deuses dos reis de Arã os ajudam na guerra. Por isso eu ofereço sacrifícios a eles para que eles me ajudem também. Esses deuses acabaram tornando-se uma armadilha para Acás e para todo Israel. Acás juntou... Tá bom. Era só para a gente entender como que foi esse acordo em que eles saíram perdendo mais do que ganhando, né? E como que existe, então, essa ligação entre, né, os filhos de Israel, né, o povo de Israel, com o Império Assírio, né? Aí depois vocês podem ler todo esse capítulo, né, de 2 Crônicas 28, que vocês vão poder entender melhor, né? Como que acontecia, então, essa ligação entre o povo de Israel e o Império Assírio. A gente tem alguns minutinhos ainda, né? Não sei se vocês gostariam de comentar alguma coisa, a gente fazer aqui uma retomadazinha do que mais chamou a atenção de vocês hoje, comentário para a gente ir encerrando. Silêncio. Aí eu fico com aquela dúvida. Não entenderam nada, não ficou nada, ou então foi informação demais. Diga, senhor Antônio, o que foi que mais lhe chamou a atenção na aula de hoje? Bora ver se o microfone liga. Está desligado ainda. Ainda não. Albertina, você não quer comentar alguma coisa quando o seu Antônio liga ali? Olá, boa noite. Boa noite. Pois é, eu preciso ler mais um pouco, porque eu até baixei o material para ler, mas eu ainda não tive tempo de ler da aula anterior. Li da primeira aula. Aí eu preciso ler mais um pouco para entender, porque são muitas informações. Se eu não der para assimilar assim, nesse momento. Mas eu vou ficar devendo. Tá certo. Maria da Paz, você quer comentar alguma coisa, irmão Paulo? São Eu penso histórias que foi bonitas. interessante, né, hoje. Claro, talvez muita informação, né? Deu uma volta nos vários impérios, talvez muita informação, mas muito interessante. Irmã, aí eu lhe pergunto, próxima quarta-feira, você pensa de fazer a aula para encerrar, ou ele poderia fazer mais 2 aulas presenciais, aí fecharia
no dia 28 de maio? Como é que está a tua agenda? Está entrando na tua agenda. Eu queria até combinar, porque pode ser assim, a gente termina a última aula presencial dia 14 e fica as outras aulas para assistir depois, ou então a gente fecha no dia 28, porque na semana do dia 19 a 24, eu vou estar no Congresso Bíblico lá em Goiânia. Inclusive, né, tá abertas as inscrições ainda, né, quem puder e quiser participar, acho que vale muito a pena. Bote no grupo, Então, a gente poderia, se vocês quiserem, a gente fechar dia 28, né, porque eu vou para a missão em Brejo, mas eu chego dia 27. Aí, O que porque... vocês acham? Eu acho que era interessante internar dia 28. Internar 28 e pronto. Isso, pois é. E aí, durante esse período, né, do 14 ao 28, vocês assistem às aulas que estão faltando, gravadas. Não, Ivan, nesse caso, se a gente fizer de 14... 21 você não pode, né? 21 não posso, que é o Aí congresso. você deixaria a aula para a gente assistir, não é isso? Isso. Deixaria 2 aulas. Aí 2 faria aulas. 28, só uma última aula para fechar tudo. Exatamente, isso mesmo. O que vocês dizem, meu povo? Vocês estão entendendo? 2 aulas Por mim, gravadas tudo bem. para a gente Pode ser. assistir. Aí, dia 28, o encerramento. Pode ser? Pronto, fica combinado assim. Pode ser. O microfone do seu Antônio não ajuda. Eu vejo ele falando aí, mas não Coitado. Aí Eu acho que ele, quando ele consegue ligar, é a hora que está quase terminando. Pronto, a gente fica combinado assim, né? Na semana que vem a gente fecha a questão dos impérios, porque os próximos são mais simples, né? Porque a gente entendendo mais ou menos como que era a organização do Império Egípcio, a gente entende um pouco de todos os outros que vêm depois, né? Essa coisa da força a força militar, né, do Império, e como que essa força, né, imperial foi influenciando o povo de Israel, né? Então, a nossa intenção principal quando falamos dos impérios é perceber isso, né? Como que esses impérios foram influenciando o povo e como que Deus também foi agindo diante desses impérios, né? Como que Israel sempre vai achando um espaço, um lugarzinho em que vai vencendo, vai sobrevivendo, apesar da violência que esses impérios tinham sobre Israel, né? Então, daí a gente vai percebendo também como que é a ação de Deus, né? A mão de Deus que protege esse povo que é seu. Então, a Achei nossa interessante, intenção mano. é Você sobre botou até a isso. questão do império, mostrando a questão da religião, a questão da cultura, a questão da influência que eles tiveram na ciência e em outras coisas. É interessante, né? É importante. E para ver, eu fico sempre encantada quando eu faço essa ligação, né? Como é que o Império Egípcio, né, que viveu lá mais de 3.000 anos antes de Cristo, começou, né, mais ou menos, né, que é os registros que a gente tem, mas, como eu disse, né, quanto mais a gente volta na história, mais se descobre coisas do Egito, mas os registros que a gente tem, né, mais de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 5.000 anos atrás. Eles inventaram um calendário de 365 dias. E hoje a gente usa o calendário de 365 dias. Então, um império que viveu tanto tempo antes influencia nós, algo nosso até hoje. Imagine o que ele não influenciou diretamente ao povo que foi contemporâneo a ele, que foi o povo da Bíblia, né? Então, é uma influência muito grande, né? Então, quanto mais a gente conhece sobre esse povo, né, os egípcios que viveram nesse período da antiguidade, mas a gente vai entender também, né, como que o povo da Bíblia viveu e o que eles quiseram dizer quando escreveram algo que narram algo relacionado ao Egito, né? E o Egito foi uma grande
influência porque, como eu disse, né, foi de onde Israel surgiu como povo. Foi a partir da experiência do Êxodo, né? Então, é muito importante a gente conhecer, sobretudo, esse primeiro império que a gente falou mais hoje, né, que é o egípcio. Podemos ir encerrando por hoje. Acredito que sim, irmã. Acho que por hoje foi bom. Os outros que não estiveram, depois vão assistir às aulas das Dora, Eusângela, Simone e a Maria José Bandeira, que é a Zezé. Eu vou mandar para eles. Vamos pedir a Deus, quem sabe que na próxima aula não já tenha o Papa, mas esteja perto, já a fumaça branca já ter Eu saído. espero que já tenha, porque a ansiedade está demais. Dizem por aí que talvez dia 15 já tenhamos uma posição clara. Claro que a gente fica imaginando, a diocese, quando está sem bispo, a gente fica nervosinho, imagine a igreja sem o Papa, né? A figura do Papa. Eu achei lindo que na noite da Páscoa, não sei se vocês viram, quando ele fez aquela aparição. E eu lá, quando ele fez a aparição, eu estava com o pessoal conversando, aí eu disse assim, até quando ele vai durar? Aí, quando foi no dia seguinte, eu estava pegando o carro para vir para Caxias, 3 da madrugada, 4 horas, 3h30, o padre João Paulo manda mensagem para mim. Eu fiquei nervosinho, acredito. Eu tinha tomado o remédio, tomei de novo, porque eu fiquei nervoso. E aí eu não queria dizer para ninguém da casa, que era um horário muito cedo, eu fiquei na minha guardadinha, guardei Aí, quando eu saí, que depois que eu cheguei em casa, eles me telefonaram. Paulo, pois é, eu vi, mas não quis dizer para vocês naquele horário. Estava todo mundo ajeitando para ir viajar, e eu fiquei. Mas é como a irmã disse, né? Impacta mesmo. Tanto os católicos como não católicos. Eu me admirei que aquele cabo rei estava lá no velório do Papa. Aquele presidente. Fala, é um Trump teve muita mesmo, gente ele é um boa, Trump. mas teve muita gente também que a gente não gostaria de ver ali naquele lugar, né? É verdade. Mas a figura do Papa não é só uma figura religiosa, mas também é uma figura de governo, né? Figura política. Ele é um líder Assim, o político. tanto que ele lutou pela paz, meu Deus do céu, fica até imaginando. Em alguns lugares ele conseguiu coisas boas, e muito ainda não conseguiu, mas eu tenho a impressão que o que vi e continuar vai conseguir mais sinais de paz. Agora mesmo a gente vê o tempo da Páscoa, Jesus o tempo todo falando da paz, né? Ontem mesmo o Evangelho ele dizia isso, é som da paz. E aí tem gente que diz assim, que aquele discípulo que não estava lá com eles não tinha fé. E eu penso diferente. Ele não estava lá junto com ele justamente porque ele tinha fé. Ele estava andando, cravando na escada, não saber o que tinha acontecido mesmo com esse Jesus, se ele estava mesmo ressuscitado. Os que estavam lá eram os que estavam com medo. E a gente diz assim, Tomé é medroso, Tomé não tem fé. Pois eu vejo ao contrário. Ele estava É o lá único que fora, estava se movimentando, né? Não se estava paralisado movimentando. pelo medo, E os pelo outros estavam desânimo. paralisados dentro de casa por causa do medo. Ele fez aquela igreja em saída, aquilo que o Papa fala. Depois ele voltou e questionou os que estavam lá dentro. E aí Jesus aparece de novo para dizer que os que estavam lá fora precisou acordar os que estavam aqui dentro. Interessante. Pronto, então vamos, né, pedir também a intercessão de Nossa Senhora, que nos ajude também, intercedendo a seu filho por esse momento tão importante da igreja, né, que é a escolha do Papa, e que nos ajude também, né, a, como cristãos, sermos obedientes, né, sermos também acolhedores desse novo Papa que virá. Então, pedimos a intercessão de Maria, nossa mãe, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estejamos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, até a semana que vem, minha gente.
Se surgir qualquer dúvida, alguma coisa, pode colocar lá no grupo que eu respondo, viu? Obrigada, boa Tchau. noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.